Meu nome é Beatriz Carvalho, tenho 28 anos. E até aquela terça-feira, eu acreditava que a pior forma de perder a honra era cometer um erro. Eu estava completamente errada. Descobri que a pior forma é quando alguém da própria família decide roubá-la. Diante de todos, naquela manhã, entrei no Fórum de Justiça de Curitiba com as mãos frias e o coração estranhamente calmo. Meu primo Rafael já estava sentado ao lado do advogado dele. Assim que nossos olhares se cruzaram, ele sorriu como quem já conhecia o final da história. Ele achava que eu perderia tudo. O que ele não sabia era que havia um detalhe escondido dentro da minha bolsa que mudaria completamente aquele julgamento. Mas, para entender como chegamos até aquele tribunal, preciso voltar 2 anos. Meu avô, Antônio Carvalho, era conhecido em todo o bairro pela honestidade. Cresci ouvindo que o nosso sobrenome valia mais do que qualquer fortuna. Dinheiro pode voltar, ele dizia. Honra, quando é roubada, quase nunca volta inteira. Quando ele faleceu, deixou poucos bens materiais, mas também deixou um documento que ninguém, além de mim, conhecia completamente. Na época, eu trabalhava como arquiteta em São Paulo, construindo minha carreira enquanto sonhava abrir meu próprio escritório. Nunca imaginei que o maior obstáculo da minha vida não seria financeiro, mas familiar. Meu primo Rafael sempre pareceu gentil diante dos outros. Ajudava nas reuniões de família, abraçava todo mundo e falava sobre união. Mas havia algo no olhar dele, quando o assunto era herança ou reconhecimento. Era como se cada conquista de outra pessoa fosse uma derrota pessoal. Eu ignorei esses sinais por muito tempo, até o dia em que ele decidiu tirar de mim a única coisa que meu avô sempre pediu que eu protegesse: a minha honra. E naquele instante, eu ainda não fazia ideia de que o próprio juiz seria a pessoa que acabaria destruindo todo o plano dele. Depois da morte do meu avô, a família inteira se reuniu na antiga casa dele, em Curitiba. O clima parecia de tristeza, mas bastaram poucos dias para que o assunto deixasse de ser saudade e passasse a ser patrimônio. Eu nunca liguei para dinheiro. Meu avô sabia disso. O que eu queria preservar eram as lembranças dele, as cartas que escrevia à mão e o respeito que sempre existiu pelo nome da nossa família. Rafael dizia exatamente o contrário. Precisamos resolver tudo logo. Quanto antes vender a casa, melhor para todo mundo. Eu não concordei. Aquela casa guardava décadas de história. Cada parede carregava um pedaço da nossa infância. Meu avô sempre dizia que algumas coisas não deveriam ser medidas apenas pelo valor de mercado. Foi nessa época que comecei a notar pequenas mudanças. Parentes que antes me tratavam com carinho passaram a me olhar com desconfiança. Conversas paravam quando eu entrava na sala. Mensagens deixavam de ser respondidas. Tudo parecia acontecer em silêncio. Até que, numa manhã de segunda-feira, recebi uma ligação inesperada. Era um antigo cliente do meu escritório. A voz dele estava diferente. Beatriz, preciso confirmar uma coisa. É verdade que você falsificou documentos da herança. Meu corpo inteiro gelou. Ah, como assim? Houve alguns segundos de silêncio. Rafael mostrou alguns papéis. Disse que existe uma investigação e que você tentou alterar documentos do seu avô. Quase deixei o telefone cair. Aquilo era mentira. Uma mentira tão grave que podia destruir tudo o que eu havia construído. Durante anos, nos dias seguintes, outros clientes cancelaram reuniões. Um contrato importante foi suspenso. Até amigos passaram a evitar conversar comigo. Minha reputação, construída com anos de trabalho, estava desmoronando por causa de uma história inventada. Procurei Rafael imediatamente. Encontrei meu primo saindo de um café no centro da cidade. Olhei nos olhos dele e perguntei: "Por que você está fazendo isso comigo?" Ele sorriu com uma tranquilidade que me assustou. Porque ninguém acredita na verdade quando a mentira parece mais interessante. Naquele momento, percebi que aquilo nunca foi sobre a herança. Era sobre destruir meu nome. Mas Rafael havia cometido um erro que ainda não conhecia. Enquanto espalhava mentiras por toda a cidade, ele deixou rastros que nem o advogado dele conseguiu apagar. E seriam justamente essas provas que, semanas depois, fariam o juiz perceber quem realmente havia tentado enganar a justiça. No dia da audiência, acordei antes do nascer do sol. Não consegui tomar café. Coloquei uma roupa simples,
Respirei fundo e entrei no fórum, com apenas uma certeza. Eu não deixaria meu avô ser lembrado por uma mentira. Rafael chegou alguns minutos depois. Cumprimentava todos com um sorriso confiante, como se já soubesse qual seria o resultado. Alguns parentes estavam ao lado dele. Nem sequer olharam para mim. Quando a audiência começou, o advogado de Rafael apresentou uma sequência de documentos e mensagens impressas. Segundo ele, eu havia manipulado papéis da herança para beneficiar apenas a mim. Ouvir aquelas acusações diante de estranhos doía mais do que eu imaginava. Quando chegou a minha vez de falar, permaneci calma. Excelência, eu gostaria apenas que todas as provas fossem analisadas até o fim. O juiz concordou. Foi então que meu advogado colocou sobre a mesa uma pasta que ninguém esperava ver. Dentro dela, havia registros autenticados em cartório, e-mails originais, conversas completas e um laudo pericial, mostrando que vários documentos apresentados por Rafael haviam sido alterados digitalmente. O silêncio tomou conta da sala. O juiz começou a ler cada página com atenção. Quanto mais avançava, mais séria ficava sua expressão. Rafael deixou de sorrir. Pela primeira vez, desde o início do processo, ele evitou olhar para mim. Meu advogado pediu autorização para exibir um último arquivo. Era uma gravação de áudio. Naquela gravação, a voz de Rafael dizia claramente que, se destruísse minha reputação primeiro, ninguém acreditaria em qualquer prova que eu apresentasse depois. Naquele instante, percebi que o plano dele começava a desmoronar. E o juiz ainda nem havia anunciado a decisão, que mudaria completamente a vida do meu primo. O juiz permaneceu em silêncio, por vários segundos, depois que a gravação terminou. Ninguém se atreveu a dizer uma única palavra. Era possível ouvir apenas o som das folhas sendo colocadas sobre a mesa. Rafael ainda tentava manter a aparência de tranquilidade, mas suas mãos já não conseguiam esconder o nervosismo. O advogado dele pediu a palavra. Excelência, essa gravação pode ter sido editada. Meu advogado respondeu imediatamente. Por isso solicitamos uma perícia independente antes mesmo desta audiência. O juiz pegou outro documento da pasta. Era o laudo técnico. Depois de alguns minutos lendo cada página, levantou os olhos e encarou Rafael. A perícia confirma que os documentos apresentados pelo autor sofreram alterações digitais. Já esta gravação foi considerada autêntica. O rosto do meu primo perdeu completamente a cor. Pela primeira vez, ele percebeu que não havia mais como sustentar aquela mentira. O juiz respirou fundo antes de anunciar sua decisão. Este tribunal conclui que a tentativa de comprometer a reputação da senhora Beatriz Carvalho foi baseada em documentos adulterados e declarações falsas. Olhei para meu avô apenas em pensamento. Lembrei das palavras que ele repetia desde a minha infância. A honra pode ser atacada, mas a verdade sempre encontra um caminho. Naquele instante, senti que finalmente estava cumprindo a promessa que fiz a ele. O juiz determinou o arquivamento das acusações contra mim e encaminhou cópias de todo o processo ao Ministério Público para apurar os crimes relacionados a falsificação de documentos, fraude processual e denunciação caluniosa. Rafael abaixou a cabeça. Nenhum dos parentes que acreditaram nas mentiras dele teve coragem de olhar nos meus olhos. Ao sair do fórum, dias depois, antigos clientes voltaram a me procurar. As pessoas que haviam se afastado começaram a pedir desculpas. Mas algumas feridas ensinam uma verdade que nunca mais esquecemos. Perdoar pode ser uma escolha. Confiar novamente é outra história. Hoje continuo morando em São Paulo e construindo minha carreira com a mesma tranquilidade que meu avô admirava. Às vezes, ainda me perguntam qual foi a maior vitória daquele processo. Eu sempre respondo a mesma coisa. Não foi vencer no tribunal. Foi recuperar algo que dinheiro nenhum poderia comprar. A minha honra. E meu primo descobriu da pior maneira possível que quem tenta destruir a verdade acaba destruindo o próprio plano.